Oi, meus bonitos, tudo certo? Voltamos com mais uma aula e o nosso bate-papo de agora é sobre geometria. Vamos falar sobre as medidas do arco de uma circunferência. Como eu sei que geometria é uma matéria que, de uma forma geral, os alunos sentem muita dificuldade, antes da gente conversar propriamente sobre como determinar as medidas desses arcos, a gente vai resgatar um pouquinho dos conceitos da circunferência. Vem comigo aqui. Para a gente começar, eu quero deixar claro para você que circunferência e círculo, matematicamente falando, não são a mesma coisa. É comum no dia a dia que a gente empregue, às vezes, de forma muito semelhante esses dois conceitos, mas há diferenças. Vamos compreender. Circunferência, o que é isso? É o conjunto de todos os pontos de um plano que estão a uma mesma distância do centro. Já o círculo é uma região plana limitada por uma circunferência. Nossa, Melissa, não entendi. Vou te explicar. Olha essa imagem aqui. Na primeira, nós temos o contorno, você percebe aqui em escuro, e essa figura é o que nós chamamos de circunferência. Esse contorno é formado por todos os pontos que estão a uma mesma distância do centro. Já nessa segunda imagem, além do contorno, a parte interna também é considerada. E aqui nós temos o círculo. Para ficar bem claro para você, vamos conversar aqui. Olha, esse copo americano, essa parte de cima, esse contorno, ele é vazado, a parte interna aqui não está fechada. Então, nessa borda superior aqui, nós temos uma circunferência. Agora, quando a gente olha o fundo desse copo, nós temos a borda e a parte interna também, limitando a circunferência. Aqui no fundo, nós temos um círculo. Tá? Quando a gente para pensar, aqui, olha, nessa tampa de vasilha, além do contorno, a parte interna também está sendo considerada, ela é fechada. Então, nós temos aqui um círculo. Quando a gente para pensar, por exemplo, em um anel, na aliança que eu estou mostrando aqui para vocês, ela tem o contorno, mas a parte interna é oca. Então, nós temos aqui exemplo de uma circunferência. Estamos juntos? Vamos continuar aqui o nosso vídeo, então. Quais seriam os elementos da circunferência? Tenho certeza de que você já ouviu falar sobre raio, sobre diâmetro, sobre corda. Vamos entender ou resgatar um pouquinho desses conceitos. Corda, gente, é um segmento que une dois pontos de uma circunferência. Então, aqui eu tenho o pontinho A e o pontinho B. Eu tracei um segmento que une esses dois pontos. Esse segmento é chamado de corda. Aqui, nós temos o ponto C e o ponto D. Eu também tenho um segmento que está unindo esses dois pontos. A gente tem uma corda? Sim. Só que essa corda que passa pelo centro recebe um nome especial. Ela é chamada de diâmetro. Tem um outro item aqui importante para a gente destacar, que é o raio. Esse segmento que começa no pontinho O, que é o centro da nossa circunferência, e vai até o pontinho E, é chamado de raio. Para você fazer uma analogia com a roda de uma bicicleta, a gente tem um eixo central e nós temos vários segmentos que saem desse eixinho e vão até o aro. Esses segmentos são chamados de raio. Aqui na matemática, a nomenclatura é a mesma. Então, raio é qualquer segmento que sai do centro e vai até a borda, que vai até a nossa circunferência. Perceba que o diâmetro equivale a dois raios. Olha, o segmento CO é um raio e o segmento OD, outro raio. Esses dois raios consecutivos aqui formam um diâmetro. Juntos? Vamos continuar então. O que seria um arco, Melissa? Um arco, gente, é uma porção compreendida entre dois pontos quaisquer de uma circunferência. Geralmente, a gente usa a letra L minúscula para representar um arco. Então, aqui na imagem, eu tracei uma reta que passa pelos pontos A e B. Essa curva, esse arqueado aqui, é o que nós chamamos de arco AB. A circunferência aqui está dividida em dois arcos, tem o arco menor e o maior, mas geralmente a gente, quando não faz referência, a gente está falando do arco menor, tá bom? Vamos seguir aqui. Quando nós falamos de comprimento de arco, quando a gente fala de arco, o contorno da circunferência em si é um arco. Como é que a gente calcula o comprimento de uma circunferência?
Alguns matemáticos começaram a perceber que sempre que eu pego uma circunferência ou um círculo e eu quero medir o seu contorno. Então aqui, por exemplo, esse copo. Como é que eu poderia calcular qual é o comprimento dessa circunferência? Eu poderia pegar um barbante, contornar, depois espichar esse barbante, medir e determinar qual é o comprimento. Várias experiências foram feitas com circunferências de diferentes tamanhos. E observou-se que, sempre que eu pegava o comprimento e dividia pelo diâmetro, o resultado se aproximava de 3,14, que é o valor do π. A partir dessas observações, concluíram que, para eu calcular o comprimento de qualquer circunferência, a gente pode utilizar a fórmula. Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π vezes o valor do raio dessa circunferência. Comprimento, então, 2πr. Tem um professor, gente, chamado Pedro Ítalo. Ele tem um macete para você memorizar essa fórmula, achei bacana, trouxe para você. Ele disse o seguinte: pizza boa é pizza com borda de catupiry. Vamos aqui? K, o C indicando comprimento. Como que a gente fala 2 em inglês? Two. Pi e o R ele representa por ri. Então, pizza boa é pizza com borda de catupiry. Tenho certeza de que vai te ajudar a memorizar essa fórmula do comprimento da circunferência. Vamos aplicar? Calcule o comprimento da circunferência abaixo. Então, vamos lá? Pizza boa é pizza com borda de catupiry. Vamos substituir os dados. Perceba aqui na imagem que o que foi informado é a medida do diâmetro, que é 22 centímetros. Lembra que o diâmetro equivale a 2 raios? Então, se o diâmetro mede 22, significa que o raio tem valor 11. Então, vamos aqui. Comprimento é igual a 2 vezes o valor de π. 3,14, vezes a medida do raio, que é 11. Efetuando as devidas multiplicações, comprimento é igual a 69,08 centímetros. Vamos seguir? Vamos conversar um pouquinho sobre o que é flecha. Eu coloquei aqui uma imagem, tenho 2 pontos distintos, A e B, tracei uma reta que passa por esses 2 pontos. E o que eu fiz? Eu peguei, a gente tem o segmento AB, no ponto médio, ou seja, no meio certinho desse segmento AB, eu marquei o ponto M. E no ponto certinho do meu arco AB, eu marquei outro pontinho. O segmento que une o ponto médio do meu segmento com o ponto médio do arco é o que nós chamamos de flecha. Agora eu quero chamar a sua atenção. A gente já falou de arco, estou te explicando o que é uma flecha. Te soa familiar? Você já ouviu falar disso, né? Com certeza você já viu ou às vezes até já manuseou um arco e flecha. E olha, isso tem muita relação com matemática. Aliás, gente, eu falo sempre com os meus alunos, a matemática é bonita demais, ela é a melhor de todas. É impossível conhecer e não se apaixonar por ela. Olha aqui, vamos pensar, como é que a gente faz para disparar uma flecha num arco e o nosso disparo ser perfeito? O que a gente precisa fazer? Para que o disparo seja eficiente num arco e flecha, a gente precisa colocar a nossa flecha no ponto médio, ou seja, no meio certinho da corda, e a outra parte no meio certinho do arco. Aí a gente dispara e o nosso disparo tem a melhor performance possível. É exatamente essa a definição de flecha aqui na nossa circunferência. É um segmento que sai do meio certinho do meu segmento e também passa pelo meio, pelo ponto médio do nosso arco. Show de bola, não é? Vamos dar sequência aqui então. Vamos falar sobre o nosso assunto propriamente dito. Como que a gente vai calcular medidas de arcos de circunferência? O que a gente viu anteriormente foi calcular o comprimento da circunferência toda, do arco completo. Mas e se eu não quiser a circunferência toda, se eu quiser só uma parte? Como é que a gente faz isso? É fundamental que você saiba que existem 2 unidades que são muito famosas quando a gente fala na medida de arco. A primeira delas é o grau. O que é o grau? Imagina que eu tenho uma circunferência. Estou colocando um aparelhinho aqui que com certeza você já usou. É o nosso transferidor. Quando a gente vai calcular ângulos, quando a gente trabalha, a gente usa esse aparelhinho. Perceba que aqui a gente tem graduações, a gente tem marquinhas.
No nosso aparelhinho, a minha circunferência está dividida em 360 pedacinhos iguais. Cada pedacinho desse é o que nós chamamos de grau. Então, o grau é a circunferência dividida em 360 pedacinhos iguais. Pois bem, lembra, gente, só para clarear aqui, que o grau é uma unidade de referência, mas que a gente ainda pode decompor. A cada 60 minutos a gente tem 1 grau e a cada 60 segundos a gente tem 1 minuto. Você com certeza lá no seu ensino fundamental trabalhou com isso. É só um lembrete mesmo, mas o que eu quero frisar aqui é o grau. É a circunferência dividida em 360 partes iguais. Outra unidade é o que nós chamamos de radianos. Mas, Melissa, o que seria isso? De uma forma bem simplista, um radiano, e aí o símbolo que a gente usa é rad, tá? É a medida de um arco que tem como comprimento a mesma medida do raio dessa circunferência. Olha aqui na imagem. Tem uma circunferência e eu vi que a medida do raio dela é esse segmento aqui. Esse arco, que tem o comprimento que também tem medida R, igualzinho o raio, esse arco aqui é chamado de um radiano. Esse outro que está colorido aqui em vermelho, eu tenho o raio da minha circunferência, ok. Esse que está pintado aqui de vermelho, qual que é o comprimento dele? Um raio, 2, 3. Então, o comprimento desse arco aqui é de 3 radianos, ou seja, um arco cujo comprimento equivale a 3 vezes a medida do raio. Dito tudo isso, vamos aplicar. Para a gente aplicar, eu quero que você saiba que existe uma relação direta entre grau, a medida em graus, e a medida em radiano. Quando a gente tem a circunferência, a volta completa, a volta toda não tem 360 graus, a gente também já recordou, agorinha mesmo, que o comprimento completo de uma circunferência é de 2πr. O R lembra o radiano, tá? Lembra? Pizza boa é pizza boa... É pizza com borda de cachupiri. Então, a gente vai fazer essa correspondência. 360 graus, ou seja, a medida em graus, equivale a 2π radianos, a volta completa. Proporcionalmente, 180 graus, que é metade da nossa volta, equivale a π radiano. Essa aqui, gente, é o que nós vamos usar com muita frequência na resolução das nossas atividades. Então, 180 graus equivale a π radiano. Juntinhos? Vamos aqui? Como a gente disse, elas são diretamente proporcionais e para a gente fazer a conversão de uma unidade para outra, a gente pode usar uma regra de 3. Vamos pensar nessa atividade aqui, olha. Transforme 2π rad sobre 45 em graus. 2π 45 avos, né, rad em graus. Como é que eu vou fazer isso? Utilizando uma regra de 3. Lembra que eu grifei a agorinha mesmo, uma correspondência? Π radianos equivale a 180 graus. Isso aqui, gente, nós vamos usar em quase todas as nossas conversões, tá? Π radianos equivale a 180 graus. Agora eu vou colocar a medida que eu tenho. Olha, 2π 45 avos radianos correspondem a quantos graus? X, eu não sei quantos graus que isso aqui equivale. Quando a gente tem uma regra de 3 como essa, que é diretamente proporcional, para resolver a gente multiplica cruzado, fazendo aquele x da Xuxa. Então vem aqui comigo. Π radianos vezes x. Então, x vezes π. Esse radiano você não precisa escrever, tá? Seria uma unidade, não há necessidade. Ele não é um número. Então, xπ. De cá, o 180 vai multiplicar 2π 45 avos, tá aqui. Vamos cuidar desse membro. Eu posso simplificar o 180 com o 45, porque a operação que está envolvida aqui é a de multiplicação. 180 pode ser dividido por 45, vai ficar como resultado 4, e aqui eu corto. Então, a nossa equação fica x vezes π é igual a 4 vezes 2π. 4 vezes 2π, 8. Esse π que estava multiplicando passa com a operação inversa, ou seja, dividindo, posso cortar, x vale 8. Esse 8 aqui é dado em graus. Ou seja, 2π 45 avos radianos equivale a 8 graus.
Vamos fazer o contrário? Vamos transformar agora de grau para radiano? Olha a nossa unidade bonita aqui, que você vai usar muito. Pi radianos equivale a 180 graus. Quantos radianos que equivalem a 200 graus? Vamos multiplicar cruzado, olha só. 180 vezes x, 180x. Pi vezes 200, 200π. O 180 está multiplicando, passa dividindo. A divisão de 200 por 180 não é exata, mas a gente consegue simplificar, chegando à fração 10 nonos de π. Então, um arco cuja medida é de 200 graus, em radianos, 10 nonos de π. Juntinhos? Última atividade para a gente finalizar a nossa aula de hoje. Num triângulo ABC, o ângulo A mede 50 graus e o ângulo B mede π nonos radianos. Qual é a medida do ângulo C em graus? Delis do céu, como é que eu vou fazer isso? Calma, vou te ajudar. Primeira coisa, eu tenho uma medida que está em graus e outra que está em radianos. Então, o que nós vamos fazer? Vamos transformar para a mesma unidade. Como a minha resposta final eu quero em graus, então eu vou transformar essa unidade aqui para graus. A nossa conversão. Π radianos equivale a 180 graus. Essa aqui não tem escapatória, você vai ter que memorizar, tá bom? O ângulo que nós temos, qual que é a medida dele? Π nonos. Então, π nonos. Isso equivale a quantos graus? Não sabemos, mas vamos descobrir. Multiplico o cruzado. Então, x vezes π é igual a 180 vezes π nonos. Posso aqui, olha, como a única operação que é envolvida é de multiplicação, eu posso simplificar o 180 com 9. Essa divisão é exata, dá 20. Então, eu vou ter que x vezes π é igual a 20π. O π que está multiplicando passa dividindo, podemos cortar, descobrimos que o x vale 20. A Melícia acabou? Não, não acabamos não, sabe por quê? Eu quero saber a medida do ângulo C. Esse nosso trabalho foi para fazer a conversão do ângulo B para graus. Então, o que eu sei agora? Que o ângulo A mede 50 e que o ângulo B mede 20 graus. Mas o que nós temos para responder, na verdade, é qual a medida do ângulo C. Você vai recordar uma propriedade trabalhada lá no ensino fundamental. Em qualquer triângulo, a soma dos 3 ângulos internos é igual a 180 graus. Recordando essa propriedade, a gente consegue descobrir o valor de C. Vem comigo. 50 mais 20, 70. Qual deve ser o valor de C para que quando eu some 70 com mais a medida desse ângulo, eu chegue a 180? 110 graus. Acabamos de descobrir o valor do meu ângulo C. Espero que tenha te ajudado. Qualquer dúvida, deixa nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. Lembre-se, você é plenamente capaz. Abraço e bons estudos, moçada!